Olá, muito bem-vindas, muito bem-vindos. Nosso tema hoje é como construir conexões verdadeiras que apoiem nossa jornada de crescimento. É um tema que vale para o ano inteiro, mas é um tema legal também para final de ano, início de ano, e a gente desejar fazer planos. E normalmente a gente acha que a nossa jornada, a nossa caminhada nessa vida é uma caminhada solitária, quer dizer, eu tenho que resolver as coisas que eu tenho que resolver e a caminhada é minha, a caminhada não é dos outros. De fato, os pés que vão caminhar são seus, mas as mãos que podem te apoiar podem ser múltiplas, né? Então, nós podemos, sim, perceber que é possível que a gente construa conexões, desde que verdadeiras, né? E nós vamos aprofundarmos hoje aí no significado do que é uma conexão verdadeira, né? Para que essa nossa jornada de crescimento, a nossa caminhada na vida, né? Ela possa ser otimizada. Muito bem. Mas aí a pergunta primeira é, o que é essa nossa jornada de crescimento, né? A jornada de crescimento tem dois aspectos. Tem o aspecto individual e tem o aspecto coletivo. Nós não podemos separar o indivíduo do coletivo. Um molda o outro. Nós somos frutos do coletivo e o coletivo é fruto nosso. Então, a nossa jornada de crescimento, ela molda a jornada de crescimento da humanidade como um todo, né? Ela vai moldar a jornada de crescimento das pessoas que estão à nossa volta, porque nós nos tornamos, de certa forma, referências, né? Ou nos tornamos vetores que transformam as jornadas uns dos outros, né? Nós não somos seres isolados. Existe uma conexão misteriosa entre todos nós. E essa conexão, ela impacta na nossa jornada, nós impactamos na jornada um dos outros, às vezes, de uma forma silenciosa, sem que as pessoas sintam ou saibam, né? Mas há muitos elementos que levam a esse impacto da nossa jornada por essa combinação entre seres, né? Dentro dos escritos Bahá'ís, tem um escrito de Bahá'u'lláh, profeta fundador da fé Bahá'í, que eu acho assim, muito marcante. Ele diz que se uma pessoa só no seu quarto, no seu aposento, na sua casa, né, estiver orando, fizer oração, os anjos vão levar essas palavras e vão despertar o coração de toda pessoa sincera. Ora, eu estou fazendo oração na minha casa, no meu quarto, silente, de madrugada, eu não sei quantas pessoas eu estou impactando. Se isso acontece com a minha oração, imagina o que acontece com a minha jornada, com meus atos, com as minhas palavras, com as minhas ações. Então, sim, nós influenciamos uns aos outros. Isso é fato, né? Então, a jornada é dupla, é a jornada do indivíduo e a jornada da sociedade, do coletivo, né? Então, a jornada do indivíduo, por exemplo, eu pego novamente palavras de Bahá'u'lláh para ilustrar o que significa a nossa jornada. Ele diz, por exemplo, né, possui um coração puro, bondoso e radiante, para que seja tua uma soberania antiga, imperecível e eterna. Eu posso ter uma soberania, eu posso ser, digamos, esse rei, essa rainha, né, que reina sobre um domínio que é a minha própria existência. E eu consigo, com essa prática, essa experiência, né, de ter um coração puro, bondoso e radiante, transformar a minha jornada numa jornada que é imperecível, não perece, não termina nunca, não morre, não perde força, não perde energia, né? Uma jornada que é eterna. E uma jornada que ela pode não conhecer limites. Então, eu tenho uma responsabilidade sobre a minha jornada, mas na jornada coletiva, que é onde está o tema nosso de hoje, né? E nós estamos buscando explorar aqui essa ideia de como eu faço conexões verdadeiras para que a minha jornada de vida possa ser influenciada por essas conexões verdadeiras e eu também possa, então,
influenciar a jornada de vida, a caminhada de vida de outras pessoas, eu também tenho que olhar o que é a proposta do coletivo. E a proposta do coletivo é que nós somos destinados a levar avante uma civilização em constante evolução. O processo civilizatório pode ser objeto de várias críticas, né? Falar assim, bom, mas que processo civilizatório? Essa barbárie que a gente vê hoje ainda da guerra, essa barbárie que a gente vê ainda hoje do racismo, essa barbárie que a gente vê ainda hoje da distância entre ricos e pobres, da miséria que ronda 3/4 da humanidade. Sim, nós temos muito que criticar no processo de construção de uma civilização, mas nós estamos dando passos cada vez maiores em direção a uma civilização planetária. E essa civilização planetária, ela vai se caracterizar por uma união, por uma unidade, por uma coesão dos seres humanos jamais vista, porque nós estamos seguindo esses passos. Podemos ter passos cambaleantes, né? Damos 3 passos para frente e 2 para trás. Mas, de fato, nós estamos num processo que não tem volta, que é um processo da planetização da Terra. Pode parecer uma redundância essa expressão, mas é nós nos vermos como um único país, como uma única nação, como uma única humanidade, e isso cada vez mais vai ganhando força. Ganha força por uma decisão, digamos assim, altruísta, né, por parte de alguns, mas agora, por exemplo, nós vemos nessa fase pandêmica que estamos vivendo, que também pela segurança do todo, nós precisamos cuidar de todos. Ou seja, o sofrimento de um vai impactar no sofrimento dos demais. E isso a pandemia está nos mostrando. Se não houver vacina para todo mundo, todo o planeta com 70% da população planetária vacinada, nós não vamos acabar com o coronavírus. Ele vai ficar se multiplicando, e aí vem variante Ômicron, e já Delta já era, Ômicron agora toma conta de tudo, amanhã vai ser uma nova variante. Então, nós sentimos a necessidade de nos unirmos planetariamente por interesse de sobrevivência. Se nós não nos vacinarmos todos, e se os países pobres não receberem vacina dos países ricos, ou daqueles que têm melhor condição, o Brasil, que é um país que beira entre o pobre e o que busca um espaço melhor na situação das nações economicamente bem, com solidez econômica, né? Já conseguiu chegar quase a 70% da população com 2 doses. Estamos em 65 hoje, 66, sei lá, cada dia estamos avançando. Mas e aqueles países da África que não têm nem 2 ou 3% da sua população vacinada? E se nós não nos vermos como um único país, nós vamos sofrer as consequências da nossa desunião. Então, a ideia de um processo civilizatório que leva à união da humanidade vai acontecer por bem ou vai acontecer por forças externas. Mas isso vai acontecer. Então, qual é o nosso papel? Se eu tenho o coração puro, bondoso e radiante, para que eu seja o protagonista, né, de um futuro imperecível, eterno e sempre em evolução interna minha, o conjunto da humanidade também passa por esse processo. Então, há uma trajetória, há uma caminhada em que todos nós vamos seguindo avante. Uns em passos maiores, porque têm condições que essa desigualdade permite que uns avancem mais do que outros, mas eu diria que essa desigualdade não resiste mais do que 5 décadas ou mais 100 anos. Daqui a 100 anos o planeta vai ser totalmente transformado. E isso não é uma promessa, é uma evidência, porque nós vamos ter que nos unir, caso contrário, nós vamos perecer. Então, quando existe um caminho onde a humanidade caminha de com o mesmo propósito, e cada ser humano também caminha nessa estrada com o propósito de sua evolução, então a minha evolução pessoal, mas também a evolução do coletivo, nós temos um caminho.
E um caminho, ele convida a participação. Um caminho direciona a novos horizontes. Um caminho propicia a novas oportunidades e possibilidades, né? E um caminho, ele impulsiona o movimento. Então, nós estamos num caminho. A humanidade se encontra nesse caminho. Um caminho que impulsiona o movimento. A humanidade está num caminho que convida à transformação, que convida ao crescimento. E nós, como indivíduos, temos também um mandato da nossa autotransformação, da nossa evolução pessoal. Então, essa combinação dos dois nos leva à possibilidade de um caminho que pode ser percorrido e conhecido não somente por uma ou duas pessoas, mas por multidões. E isso é o fantástico que aparece hoje como oportunidade para essa humanidade de hoje. Trilhar um caminho onde multidões se beneficiam uma das outras. E essa é a grande verdade que nós estamos vivendo. Nós temos, por exemplo, a possibilidade hoje de compartilharmos experiências nossas através de um canal de rede social como o YouTube agora, onde eu estou compartilhando com quem me ouve algumas percepções e alguns entendimentos que eu tenho a partir dos ensinamentos barrais, é sempre que eu busco basear a minha fala, mas tem outras pessoas que trazem a cada dia mais compreensões sobre outros aspectos da vida. Nós estamos trilhando um caminho onde multidões podem se beneficiar uma das outras. Agora, eu posso estar falando numa determinada frequência, o outro fala em outra frequência, o outro fala em outra frequência. O que importa é que nós consigamos fazer com que esse caminho seja trilhado por todos nós, mas seguindo um diapasão, seguindo uma frequência igual. Porque senão cada um vai puxar a sardinha para a sua brasa, vai achar que ele ou ela traz a melhor solução. Longe de mim querer ser aquele que vai estar contrapondo ideias e posições de outros, que são ideias e posições brilhantes. O que nós estamos precisando é unirmos essas ideias e posições brilhantes para que essa caminhada, esse trilhar desse caminho, seja um trilhar em conjunto. A humanidade não pode mais trilhar cada um por si. Essa ideia do cada um por si, Deus por todos, não funciona. Nós precisamos de uma humanidade que seja capaz de trilhar um caminho em conjunto. E é isso que faz com que as conexões se tornem necessárias. Então, o primeiro ponto que eu queria levantar é o que é trilhar um caminho. Trilhar um caminho é estarmos nós, individualmente, percebendo a importância da nossa autotransformação, mas percebendo que caminhamos juntos com várias pessoas, com multidões, onde o propósito é levar a uma transformação civilizatória, uma transformação onde a contenda, a competição, o conflito cedam à cooperação, ao entendimento, à harmonia e ao mundo que me propicie condições para que eu possa crescer mais ainda como indivíduo. Eu só cresço como indivíduo, só revelo o meu potencial se a sociedade, se o coletivo for tal que me permita que eu desenvolva o meu potencial. Então, essas duas coisas andam juntas. Agora, o que são as conexões verdadeiras, né? Nós vivemos uma ordem mundial hoje que está capenga em muitos aspectos, né? A economia do planeta é uma economia que favorece o enriquecimento de uns e o empobrecimento de outros. Nós vivemos uma educação que não se torna libertária, não se torna iluminadora. Muitas questões existem hoje a serem resolvidas em termos de uma transformação. Agora, o que nós temos que eliminar são comportamentos humanos que impedem
que esses obstáculos sejam removidos, obstáculo econômico, obstáculo político, obstáculo cultural, obstáculo educacional. Esses obstáculos que existem só podem ser removidos se nós removermos certos comportamentos humanos que estão levando a gente a esse impasse. Comportamentos como ganância, comportamentos como individualismo, comportamentos como dominação, comportamentos como manipulação. Então, existem uma série de comportamentos que hoje precisam ser deixados de lado. Não há mais espaço para esse tipo de comportamento. Agora, com isso, né, a conexão verdadeira só acontece quando há transparência, veracidade e honestidade de cada um de nós para conosco mesmo. Eu tenho que ser transparente para comigo mesma, comigo mesmo. Eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Eu tenho que ser veraz comigo mesmo. Enquanto eu jogo um jogo, enquanto eu não olho no espelho quem verdadeiramente eu sou e não reconheço os comportamentos individualistas e egoístas que eu possa colocar em ação, eu continuo sendo aquele que soma problemas para a humanidade. Agora, como é que eu faço isso? Eu faço isso através da autoavaliação diária. Como foi meu dia? Que comportamentos eu tive hoje? É um diálogo entre eu e eu mesmo. Então, não tem nenhuma outra testemunha que eu possa me envergonhar. Agora, quando eu me envergonho dos meus próprios atos, até é um bom momento, né? Uma boa forma de eu buscar a transformação. Mas é esse momento de veracidade para comigo mesmo. Hoje eu fui honesto naquela minha fala. Hoje eu fui correta naquela minha posição. Eu fui egoísta. Eu manipulei aquela situação para que eu fosse beneficiado, beneficiada. Essa autoanálise é que nos leva à liberação de uma sinalização que nós estamos prontos para a conexão verdadeira. Porque antes de eu buscar uma conexão do outro, antes de eu querer avaliar se o outro está pronto para eu me conectar a ele, eu tenho que me disponibilizar e dizer: estou pronto para ser conectado, estou pronta para oferecer a minha conexão. O nosso problema é que nós ficamos sempre querendo avaliar os outros, né? E nós somos responsáveis só por uma vida, é a nossa, não a vida dos outros. Eu não tenho que ficar vendo se os outros estão alcançando melhoria ou não. A pergunta é só para mim. Eu estou alcançando melhoria? Mas no momento que eu começo a me fazer essa pergunta, eu começo a emitir sinais a todos aqueles que estão à minha volta, e isso é fantástico, acontece mesmo. Testem. Quando você começa o processo de autoavaliação, de você sentar à noite e se perguntar antes de dormir: como foi meu dia? Que avanços eu tive hoje? Que retrocessos eu tive? Honestamente, falando comigo mesma, comigo mesmo. Onde eu fui falho? Onde foi que eu preguei uma peça em outra pessoa? Essas perguntas eu posso fazer para mim. No momento que eu faço a pergunta para mim, no fim do dia, avaliando o dia, e no momento que eu faço a pergunta no início do dia seguinte: o que eu vou fazer para melhorar hoje? Eu começo a emitir sinais a todos aqueles que estão à minha volta. Lembram que eu tinha dito logo no início da minha fala? Nós somos seres interconectados. Nós influenciamos uns aos outros. Nós sabemos disso. A gente pode entrar, por exemplo, no ambiente e falar: nossa, que ambiente carregado. Está todo mundo calado, mas eu sei que o ambiente está carregado. O que é isso? Como é que eu detecto isso? Eu tenho detectores de que o outro, a outra, está aberto a uma transformação. Então, temos que nos abrirmos primeiro. Se nós nos abrimos, fazemos com que os outros se abram. Muito bem. E aí, então, eu vejo que essa relação, essa conexão, essa abertura à conexão é uma abertura amorosa.
ela é, por excelência, uma abertura amorosa. É um ato de amor eu me abrir ao outro. É um ato de amor à humanidade eu dizer, estou pronto para oferecer o meu melhor para essa caminhada civilizatória. E estou aberto para oferecer o meu melhor à caminhada dos outros e outras que necessitem do meu apoio. Antes de pedir apoio, eu tenho que ofertar apoio. Isso é um ato de expressão amorosa. Então, nós falamos do que é o trilhar, né? Falamos do que são as conexões, agora vamos falar o que é a conexão verdadeira, né? A gente estava caminhando para isso. A conexão verdadeira, ela começa quando eu me disponho a me conectar dentro de uma dimensão, dentro de um processo de estar me autoavaliando e me perguntando onde eu posso melhorar. Onde foi que eu não fui sincero, honesto, onde eu não fui veraz comigo mesmo, né? Esse é um processo de purificação. É um processo de desprendimento. É um processo de me libertar de padrões que me levam a outros comportamentos que são extremamente nocivos. Porque quando eu estou extremamente conectado ao mundo material, a primeira coisa que aparece, o que é? É inveja. Eu quero o que o outro tem. Eu não tenho. Por que eu não tenho? Isso barra a possibilidade da conexão verdadeira. Então, o que é o verdadeiro? O verdadeiro é aquele que se purifica das coisas desse mundo, se purifica das conexões com o mundo da matéria ou com o mundo das posições, dos valores, de valores mundanos que eu me refiro, né? Ter títulos, ter nome, ter fama, ter influência, ter autoridade. Isso tudo são essas conexões que me prendem a esse mundo, não me libertam, não me tornam verdadeiro. Eu só me torno verdadeiro quando eu sou transparente, veraz, quando eu sou autêntico comigo mesmo, não autêntico com os outros. Essa história de ser autêntico com os outros, não, eu sou muito autêntico, eu falo tudo que eu penso. Ah, ótimo, você fala tudo que você pensa para os outros, e magoa, fere, etc. Você é autêntico consigo mesmo? Você fala as verdades para si mesma? Quando é preciso realmente jogar um jogo claro consigo e dizer onde é que estão os teus desafios? Então, nós temos que aprender a trilhar esse caminho da verdade consigo mesmo. Temos que trabalhar e expressar a generosidade, por exemplo. Temos que trabalhar e expressar a gratidão. Temos que trabalhar e expressar confiança. Há uma série de qualidades que nós precisamos expressar para que realmente a verdade do nosso desejo de nos conectarmos uns com os outros e podermos dar a mão uns aos outros nos propiciem aquilo que a gente pode chamar de acompanhamento. Ou seja, eu, quando me disponho a ajudar os outros na sua caminhada de vida, eu não vou fazer por ele ou por ela, mas eu vou acompanhá-la ou acompanhá-lo. Eu vou estar lá presente para apoiar. Vejam, façam uma avaliação, por exemplo, de quantas pessoas nos acompanham na nossa vida. De estar lá oferecendo a mão, oferecendo o seu apoio, oferecendo o seu colo, aquilo que é necessário, oferecendo amor. Nós vamos ver que são poucas as pessoas que fazem isso, não são muitas. Mas a pergunta não é se os outros fazem, lembram disso? É, eu estou fazendo? Eu estou disposto a ofertar o meu tempo, a minha energia, para que outras pessoas possam crescer? Então é isso, pessoal. Quando eu me abro para essa ideia, né, de que eu posso construir conexões verdadeiras a partir da minha disponibilidade de me conectar, né, e assim ajudar as outras pessoas a trilharem o seu caminho de crescimento, eu começo a atrair as pessoas que vão me ajudar a trilhar
o meu caminho de crescimento. É isso. Muito obrigado.